Olá, sou a professora Ana Paula Nairne, trabalho no NRE de Laranjeiras do Sul, no município de Nova Laranjeiras, em uma escola estadual do campo. Trabalho há 11 anos, sou formada em matemática e atualmente sou doutoranda no PPG-100, campus UniOeste Cascavel, na linha de pesquisa Educação Matemática. Já trabalhei como professora formadora há 1 ano e meio. Em 2022, por ter iniciado o doutorado, precisei me dedicar a algumas atividades extracurriculares, então decidi cursar apenas como cursista, apesar de ter feito a seleção e ficado na ordem de classificação. Sobre a formação continuada, o grupo Formadores em Ação, busquei organizar uma aula para os cursistas em que eles irão aplicar com seus estudantes. Para isso, me baseei no LRCO na aula 75 do 7º ano, que trabalha sobre o conjunto dos números racionais. Essa aula ela tem por objetivo compreender, em diferentes contextos, o significado de média estatística, como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados. A temática a ser trabalhada, então, com os cursistas para levar aos seus alunos no conteúdo de matemática, então, será medidas em estatística, média aritmética simples. A organização inicial dessa reunião se daria por uma contextualização, através de vídeos e textos dos casos de Covid no Paraná, fazendo os cursistas apresentarem várias reflexões sobre como foi esse processo pandêmico em que nós passamos e como foi a organização desses dados frente aos casos de Covid destinados a esse estado. Passando à reunião em si, então organizamos a aula em 4 momentos, em que nós iremos trabalhar essa contextualização, então, de conteúdo referente à média aritmética simples. Posteriormente a isso, abordaremos uma ferramenta tecnológica para os cursistas estarem trabalhando com seus estudantes. Num terceiro momento, podemos, então, abordar essa questão de utilizar uma metodologia ativa, como a organização em grupos de trabalho. E num quarto momento, então, esse período avaliativo. Então, como que ficou organizada a nossa aula? Dentro da aula 75 do LRCO para 7º ano, que trabalha com medidas em estatísticas, o objetivo inicial, então, seria trabalhar com o mão na massa. No mão na massa está organizado todo um texto inicial que envolve essa questão da média móvel, que é um indicador de estatística e que foi muito utilizado nesse período pandêmico. Então, que aparece em representações gráficas e que nós podemos calcular, então, a média aritmética simples dos casos. Com essa aula 75 e de posse do mão na massa, os cursistas, então, irão se separar em pequenos grupos. Dentro desses grupos, fazendo a leitura do texto e dos gráficos que estão elencados, bem como um vídeo do YouTube trazendo os dados mais atualizados e de como foi esse processo pandêmico, os estudantes, os cursistas, irão se organizar para responder à questão proposta pelo mão na massa, que seria a explicação da média aritmética simples de um determinado período. Então, nesses grupos colaborativos, os professores têm essa oportunidade de conversa, reflexão e diálogo sobre essa atividade prática do cotidiano, tanto de professores e que pode ser aplicada como alunos. No segundo momento, ainda nesses grupos colaborativos, os professores podem estar passando alguns dados referente ao seu peso, altura, comprimento do palmo e outras medidas. De posse dessas medidas, os professores, dentro de seus grupos colaborativos, podem estar se utilizando da ferramenta Excel para incluir todos esses dados em uma planilha e calcular automaticamente a média aritmética entre as medidas elencadas, se foi altura, peso
comprimento de palmo de mão ou outra medida escolhida pelo grupo. Após isso, voltando para o grande grupo, os professores então podem estar apresentando os resultados e quais foram as escolhas sobre o determinado conteúdo. No terceiro momento, então, isso já se organizando, passando para os professores como eles poderiam estar abordando essa questão da média aritmética simples com os estudantes, os slides do LRCO servem de base e que ele apresenta, então, todos os elementos e o que é a média aritmética simples e traz alguns exemplos práticos. Além disso, esses professores, então, podem estar também abordando com seus alunos uma lista de exercícios contextualizados. Como a contextualização inicial foi sobre a pandemia, em específico no estado do Paraná, então esses exercícios podem conter dados reais sobre o Paraná. Um segundo momento, que pode ser, vou fazer com os cursistas, porém esses cursistas podem estar fazendo com os estudantes, então, é uma atividade gamificada. WordWall é uma plataforma gamificada de matemática que trabalha com vários níveis de ensino da educação básica e tem por objetivo, então, trabalhar com a matemática de forma mais criativa, lúdica. Então, pensei em envolver essa plataforma tecnológica nas aulas. A escolha da atividade em específico refere-se ao conteúdo, então, média aritmética simples. Num quarto momento, e para já ir finalizando este momento da aula, em grupos, voltando aos grupos colaborativos, os cursistas podem resolver uma atividade, a qual pode se destinar como uma avaliativa, em que vai ter, então, questões específicas sobre o conteúdo de média aritmética simples. Além disso, eles podem trazer todos os seus questionamentos e compartilhar as experiências sobre as práticas que esses professores já trabalharam nas escolas referente a esse conteúdo. Nós entendemos, então, que essa pesquisa de campo, em que os professores fizeram as suas próprias medidas e trouxeram em dados para se tabelar no Excel, por exemplo, favorece a aprendizagem do tema. E isso em sala de aula, se você fizer uma atividade prática com os estudantes, eles vão ficar super empolgados e ainda vai favorecer essa aprendizagem de conteúdo. Os alunos, os professores, para atrair essa atenção, eles gostam de atividades gamificadas, então envolver nas aulas dos formadores em ação atividades práticas, tecnológicas e gamificadas favorece essa atenção também por parte dos professores. Trabalhar em grupos, aos pares, nos grupos colaborativos, auxilia no desenvolvimento da aprendizagem, pois esses professores, eles fazem uma troca de informações, bem como pode se ajudar para completar a atividade proposta. Então, seria isso. Essa é a minha proposta de atividade para o Grupo Formadores em Ação de Matemática. Até mais!